Bom dia a todos, um ótimo domingo em família, que Jesus abençoe cada um de vocês, que Ele possa estar no lar de cada um, abraçando, aquele abraço generoso, aquele abraço gostoso, amoroso, e vamos sentir a tua presença, vamos emitir pensamentos positivos de amor e paz. Hoje nós vamos iniciar uma nova lição, uma nova história do livro A Eterna Mensagem do Monte, escrita por Leon Tolstói e pela médium Célia Xavier de Camargo. Nenhuma das ovelhas se perderá. Parte 1. São em 4 partes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Diariamente ele fazia o mesmo trajeto. Saía de casa, percorria as vias de maior movimento e logo transpunha as portas da cidade em direção ao campo. Gostava de sentir o ar fresco vindo das montanhas e o aroma das flores. Ouvir o canto dos pássaros pousados nas árvores e o murmúrio de água que corria por entre as pedras descendo a montanha. Fazia-lhe bem esse contato com a natureza, pois deixava para trás o movimento da grande metrópole, o barulho do mercado, o tumulto dos mercadores, cada qual alardeando seus produtos, colocados à venda nas barracas improvisadas, o cheiro característico de carne assada no braseiro, de frutas, de vinhos, o odor do peixe, preparados em azeite fervente, que se misturava ao de óleos perfumados, acondicionados em grandes ânforas, potes de cremes, muito apreciado pelas mulheres, e ervas aromáticas para defumação. Sem contar, naturalmente, os dejetos jogados em plena rua, e que com o calor do dia recendiam ainda mais, espalhando a fedentina e contaminando o ar. Era, pois, com infinita satisfação que Ismael deixava a cidade procurando a tranquilidade e a paz do campo. Passava horas meditando, estendido na relva macia, a admirar o céu azul, onde as nuvens passavam sem se deter, ou recostado numa árvore, a observar os pequenos animais que se aproximavam tranquilamente da nascente para beber a água cristalina, que após deter-se, compondo uma pequena piscina natural entre as pedras, corria, transformando-se num riacho rumorejante. Percebendo-lhe a presença, não sentiam medo algum. Após saciarem a sede, achegavam-se a ele como se fossem velhos amigos. Provavelmente, por reconhecerem nele uma pessoa que lhes queria bem, que lhes dispensava afetos. Na verdade, Ismael amava os animais, os pássaros e todas as formas de vida existentes sobre a face da terra. Seu coração generoso estava sempre aberto para abrigar a quantos se aproximassem dele, e era com muito carinho que lhes falava. A voz terna soava, carinhosa aos pequenos ouvidos. Os olhos serenos eram um convite para que se acercassem, e a mão que se estendia afagava-os gentilmente. Não,
não tinham medo. Familiarizando-se com a sua presença, subiam em seus ombros e até em sua cabeça. Repousavam em seu regaço, muitas vezes adormecendo no morno aconchego do seu colo, envolvidos pelos braços acolhedores. Com o passar do tempo, era como se tivesse marcado o encontro. Naquele mesmo horário e local, se encontravam todos os dias. Quando Ismael ia embora, despedia-se de todos os amiguinhos, com palavras ternas, prometendo retornar no dia seguinte. Quando, por qualquer razão, via-se impedido de comparecer, os pequenos amigos aguardavam inutilmente, farejando o local onde ele costumava sentar-se, a emitir grunhidos de tristeza, cada qual em sua linguagem particular. Contudo, isso só acontecia quando o tempo chuvoso não lhe permitia uma incursão ao campo, ou quando alguma enfermidade o prostrava no leito. Após passar algumas horas em contato com a natureza, Ismael retornava à cidade com o sol a pino. Chegando em casa, subia-se as escadarias, atravessava o amplo corredor rumo aos seus aposentos. Fazia uma higiene ligeira e descia ao térreo, onde a mãe e o pai o aguardavam com a refeição. Onde estiveste, meu filho? Pergunta-lhe a mãe ansiosa. Ao que o pai, irritado, responde sem aguardar maiores explicações. Para onde se dirige Ismael todas as manhãs? Ao campo, certamente. Acertaste, meu pai. Passei horas agradabilíssimas em contato com a natureza. Informa o rapaz com a fisionomia serena, irradiando vitalidade e alegria de viver. Na tua idade eu já trabalhava e era o responsável por toda uma herdade, retruca Gaston de Olmedo com azedume. Eras feliz, meu pai? Indaga o jovem. Feliz? Nem sei. Nunca tive tempo para pensar em felicidade, só em trabalho. Desde cedo dei duro e, apesar da fortuna, nunca me foram dadas as facilidades que possuis hoje. Aí está, meu pai. Queres que eu também seja infeliz? Não me aprazem as lutas de que os jovens da minha idade tanto gostam, nem tampouco os combates que meu irmão tanto aprecia. Teu irmão Michel está nas frentes da batalha, defendendo a nossa pátria, retricou novamente o pai, com orgulhosa satisfação. Temos outras maneiras de defender o nosso território, senhor meu pai. Uma delas é reconhecer o direito de cada um, não querendo mais do que nos pertença por justiça. O que estás a insinuar? Esbravejou o dono da casa. Vendo que a discussão resvalava para terreno perigoso e escorregadio, a mãe interveio. A hora da refeição deve ser sagrada para todos nós. Deixemos de lado esses assuntos que só causam aborrecimentos. Falemos de coisas mais amenas ou comamos em silêncio, sobreando esses quitutes que estão deliciosos. Aceitando a sugestão, ambos se calaram e a família terminou o repasto em paz. No dia seguinte, Ismael levantou-se cedo, como de hábito. O pai já o aguardava andando de um lado para o outro, os passos ressoando no lajedo. Quando viu, comunicou-lhe sua decisão. Creio que é tempo de tomares um rumo na vida. Hoje irás comigo às plantações.
É meu desejo que vás te informando sobre o andamento da propriedade para saberes administrá-la no futuro. Uma ordem paterna naquela época não podia ser contestada. Tinha que ser cumprida. Assim o jovem Ismael suspirou profundamente, enquanto fez uma leve curvatura, aqueceu-se. Sim, meu pai. Após a refeição matinal, deixaram a cidade em busca do campo. As lavouras estendiam-se a perder de vista. E enquanto cavalgavam, o pai ia fazendo observações sobre as plantações, as condições do solo, a época do plantio e da colheita. Chegaram até uma aldeia, onde residiam os camponeses que trabalhavam em suas terras. O estado das moradias impressionou o jovem Ismael, que passou a observá-la melhor. O telhado quebrado, as paredes de barro quase caindo, as janelas de madeira apodrecidas pelo tempo. O conjunto todo era precário, denotando extrema miserabilidade. Ao ouvirem o ruído dos cascos dos cavalos, os habitantes foram se colocando na janela para ver quem chegava. Identificando o senhor das terras, Gaston de Olmedo, e o filho, vieram para fora. Em geral eram mulheres velhas e crianças desnudas, uma vez que as pessoas saudáveis estavam já àquela hora trabalhando nas plantações. O rapaz sentiu o coração se confranger ante aquelas figuras esquálidas. As crianças, especialmente, tinham os olhos arregalados de espanto e medo, o que o surpreendeu. Deixou que o corpo escorregasse pelo dorso do cavalo, colocou os pés no chão e aproximou-se delas amigável. Vinde, nada há a temer, quero conversar convosco. Nisso, de uma das choupanas, saiu um homem de seus 40 anos de idade. Ao vê-lo, o senhor de Olmedo, colérico, indagou em altos brados. Maldito preguiçoso, o que fazes aqui a essas horas, quando deveria estar junto com os outros a labutar? Temeroso, o homem aproximou-se. Senhor, passei muito mal esta noite e não tive condições de me levantar do leito. Sinto muitas dores e... Mentira! Pensas que me enganas, Patife? És mandrião e não gostas de pegar no pesado. Assim dizendo, rapidamente levantou o braço que portava o chicote, descendo sobre as costas do infeliz, com tanta força do seu ódio. O couro do chicote, ao tocar o dorso do pobre homem, rasgou-lhe a velha camisa e abriu-lhes as carnes, de onde o sangue brotou vermelho e quente. Com um urro de dor, o camponês caiu ao solo, e se não fosse a prontação de Ismael, levaria outras chicotadas. Não, meu pai, por Deus, detém teu braço, não o castigues mais. O pai fitou o filho que ousava contestar-lhe a autoridade perante seus subordinados e havia tal desespero na voz do rapaz que, fazendo um esforço sobre si mesmo, desceu o braço armado. Seus olhos, ardentes e congestos, voltaram ao normal, perdendo aquele brilho insano. A testa porejava e as mãos estavam úmidas e pegajosas. Seja, tu, porém, dirigindo-se ao empregado ainda no chão, não ficarás mais em minhas terras. Hoje mesmo deverás desocupar a casa. Incontinente, esporeando o animal, partiu em desabalada carreira, deixando o filho para trás, sem se dignar dirigir-lhe um olhar que fosse.
Ismael, sobremaneira penalizado, não teve outra alternativa senão segui-lo. Adentrando-se pelo pátio do senhorio residencial, furibundo, Gaston de Olmedo deixou o animal aos cuidados de um servo e a passos largos dirigiu-se ao seu escritório. Logo depois o filho o alcança. Sentado atrás da secretária, segurava a cabeça entre as mãos. Pai, meu pai, perdoa aquele pobre homem. Tem mulher e filhos que dependem dele. Para onde irão? Espumando de raiva e indignação, o senhor ergueu-se da cadeira, pondo-se a caminhar pelo aposento com largas passadas. Como ousaste discutir na minha decisão perante aquela ralé? Ismael baixou a fronte humilde. Perdoa, meu pai, temi que o matasses. Não compreende que esses miseráveis precisam de uma lição? Se não forem tratados com energia, logo cada qual só fará aquilo que deseja. Não, meu filho, é preciso contê-los com pulso firme. E tu, que um dia irás herdar essa propriedade, deves aprender a lidar com eles para o bem administrá-la. Percebendo que não demoveria o pai do seu intento, o rapaz falou com brandura. Seja, meu pai, se assim julgas necessário. Contudo, ouso pedir-te que prorrogues o prazo para a desocupação da casa, dando-lhe tempo para encontrar novo abrigo, de modo que a família do faltoso não fique ao relento. Enquanto Ismael falava, com sua voz mansa e terna, o genitor foi se acalmando. Quando o rapaz terminou de falar, ele já estava mais tranquilo. Está bem, meu filho. Concedo 1 semana para desocuparem a casa. Nem 1 minuto a mais. Oh, meu pai, eles ficarão agradecidos, disse o jovem, inclinando-se e beijando a mão estendida. Depois, com os olhos irradiantes, ergueu-se e sorriu. Permite, meu pai, seja eu o portador dessa boa notícia, que demonstre a sua generosidade e que, por certo, os tranquilizará. O pai assentiu com um gesto displicente e Ismael retornou para a aldeia, encontrando a família em prantos. A notícia da dilatação do prazo para desocupar a moradia serenou-lhe os ânimos. No entanto, o camponês ainda continuou preocupado. Agradeço a tua ajuda, meu rapaz, mas 1 semana passa muito rápido. Onde arranjar novo abrigo? Os serviços estão escassos. E além disso, não estou bem de saúde. Contudo, sou crente sincero e tenho fé que Deus nos há de socorrer nessa emergência. Ismael, sentindo-se estranhamente bem naquela casinhola humilde, em pouco tempo fizera amizade com todos e as crianças brincavam em seus joelhos. A mulher contou-lhe suas dificuldades. A bronquite da menorzinha, que sempre atacava em virtude da precariedade da habitação, onde o vento penetrava pelos buracos nas paredes e onde o telhado danificado não os protegia contra a chuva. Não reclames, mulher, retrucou o marido bonachão. Afinal, é nossa casa e gostamos dela. A mulher concordou, levando a ponta do avental aos olhos para enxugar uma lágrima. E vamos perdê-las. Ismael vivamente os tranquilizou. Não vos preocupeis. Não saireis dessa casa nem da propriedade. Mas como? Perguntou o marido. Ainda não sei, mas darei um jeito.
podeis ficar tranquilos. Dou-vos minha palavra. Aliviados, convidando o rapaz para participar da refeição, embora envergonhados da sua pobreza. Ismael aceitou, radiante, e nunca um caldo de legumes, acompanhado de pão de centeio, e regado a leite de cabra, lhe pareceram tão apetitosos. Como se fizesse tarde, despediu-se, prometendo voltar no outro dia. A semana passou rápido. Durante aqueles 7 dias, o rapaz fez contato com todas as pessoas da aldeia. Na verdade, passava as horas conversando, ora com um, ora com outro. Já não fazia as refeições na mansão, porque os novos amigos insistiam por tê-lo como convidado. Tal o encantamento que experimentavam pelo jovem amo, simples e gentil. Ao cabo desse tempo, estava a par de todos os problemas dos camponeses. Notando o interesse do filho pelos negócios, Gaston de Olmedo resolveu transferir residência para o campo, onde passariam uma temporada. Decisão essa que contou com a aprovação da esposa e do Ismael, especialmente que exultou com a notícia por ficar mais próximo dos novos amigos. Na véspera do encerramento do prazo para a entrega da casa, o filho procurou o pai no escritório, onde ele se entretinha a manusear alguns papéis. — Ah, és tu, meu filho? Entra. Queres falar comigo? — Sim, meu pai. — Então senta-te e conta-me. O que tens achado da herdade? — Sim, porque tenho visto com satisfação que estás a envolver-te com nossas atividades. Um tanto constrangido, o rapaz explicou. — Na verdade, meu pai, tenho procurado informar-me, sim, sobre a administração da propriedade. — E então? — Bem, confesso que estou surpreendido. As nossas terras são bastante produtivas e o lucro é grande. Presumo, pois, são muito bem cuidadas pelos nossos servidores e pelo Senhor, que é hábil administrador. Contudo, os nossos camponeses não participam dessa prosperidade. Ora, meu filho, é verdade, meu pai. Toda a nossa riqueza repousa no trabalho humilde desses homens, mulheres e crianças. No entanto, eles vivem miseravelmente. Talvez ignores, meu pai, mas as casas estão em péssimo estado. As telhas quebradas constituem insuficientemente proteção contra a chuva e as paredes esburacadas deixam passar o vento e o frio. As chaminés estão caindo e, se não tomarmos providências imediatas, quando o inverno chegar, não suportarão o frio e as nevascas. Gaston de Olmedo fitava Ismael com os olhos duros. — Só isso? — perguntou lentamente. Entusiasmado pelo interesse que julgava ter percebido no pai, o rapaz continuou. — Não, também acho que as crianças precisam de uma escola na aldeia, onde possam aprender a ler e a escrever, e até a trabalhar. Precisam de roupas e calçados, cobertores. Mais alguma coisa? O jovem pareceu meditar por alguns instantes e respondeu candidamente. É o que me ocorre no momento. Naturalmente, existe muita coisa a mais, como o salário, por exemplo, que é irrisório e que poderia ser melhorado. Colérico, o senhor ergueu-se da cadeira, batendo na mesa com os punhos cerrados, sem poder conter por mais tempo e sua ira. — Basta! Cala-te!
Pensas realmente que irei tratar esses preguiçosos como desejas? Já são bem tratados em demasia e têm tudo o que merecem. E a propósito, amanhã cedo, expira o prazo para a desocupação da casa e não terei contemplação. O rapaz empalideceu, lembrando-se do camponês, e informou: é verdade, meu pai, que expira o prazo, mas a caridade cristã nos ensina que devemos ter piedade com os que sofrem. Teu servidor procurou trabalho todos esses dias, mas nada encontrou, nem mesmo cômodo para colocar a família. Portanto, tem compaixão, Senhor, meu Pai, e permite que ele continue servindo em suas terras, pelo menos até encontrar uma outra ocupação. Não, 1000 vezes não. Dei a minha palavra e não voltarei atrás. Por mais que o filho suplicasse, ponderando seus motivos e apelando para o bom senso do pai, este não cedeu. Manteve-se irredutível. Foi com coração amargurado que Ismael recolheu-se para dormir naquela noite, sem conseguir conciliar o sono. Ficou muitas horas pensando numa solução para o caso. Essa é a primeira parte dessa lição que nós temos. Nenhuma das ovelhas se perderá. Daí nós vamos imaginando o que vai acontecer. Essa é uma história muito bonita, muito interessante e que nos retrata o nosso dia a dia também. Vamos pensar assim, que Deus não abandona nenhum dos seus filhos. E vamos acreditar que tanto na alegria, na tristeza, Deus está conosco em todos os momentos de nossa vida, encarnados ou quando todos nós um dia iremos desencarnar. Deus está conosco. Então vamos nesse momento agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer pela oportunidade maravilhosa de podermos, assim, continuar a nossa jornada sobre a Terra para a nossa própria evolução. Que Jesus abençoe a todos, que os proteja, que envolva cada um em seu lar, que vocês possam sentir a sua presença. Um ótimo domingo a todos, uma linda semana cheia de amor, cheia de novas claridades e de compreensão com os nossos semelhantes. Que assim seja, graças a Deus.